E por falar em coisas complicadas, né, em coisas que às vezes fogem assim, dos campos, das pistas, das quadras, né, nós tivemos uma final de Wimbledon entre dois caras que a gente pode considerar dois caras complicados também, dois né? caras bastante complicados, Exatamente. não só complicados. Grandes talentos, isso é inegável, né? Um deles talvez um dos maiores tenistas de todos os tempos, que foi a final de Wimbledon entre o Novak Djokovic e o Nick Kyrgios, né, australiano. Djokovic ganhou, né? Ele Sim, 7 vezes, exatamente, 7 vezes campeão de Wimbledon. Ele só não tem mais títulos que o Roger Federer, né? Ele empatou com o Pete Sampras e o Renshaw, que tem 7 títulos cada um. São 21 títulos de Grand Slam para o Djokovic, só está atrás do Nadal, que tem 22. Passou o Federer, né, nesse ponto. Exatamente, exatamente. E o quarto título consecutivo de Wimbledon para o Novak Djokovic, né? Vocês vão lembrar, como eu falei, um talento que indiscutível, mas um cara bastante complicado, né? Teve aí durante a pandemia, o comportamento dele foi bastante questionável. Até hoje, né? Até hoje, sim, é um cara que, até onde a gente sabe, não se vacinou. Fez aquele papelão na Austrália, né? Que ele não pôde competir porque o país exigia, né, o certificado de vacinação e ele não tinha se vacinado, né? Então durante semanas aí ele foi notícia por causa disso. Durante a pandemia, quando a pandemia ali estava ali no seu auge, ele dando declarações anti-vacina, promovendo eventos, né, aglomerações. Ele, inclusive, fez, acho que em algumas entrevistas que ele estava com Covid, não sabia. Exatamente. Acabou contaminando uma galera. Exatamente. Então, tem esse lado do Djokovic, né? Já que a gente vai falar das coisas boas, a gente tem que citar também as coisas questionáveis do comportamento dele. E do outro lado, né, o adversário dele, Nick Kyrgios, que também é um personagem bastante controverso do tênis. Conhecido, né, do tênis já pelas polêmicas. Exatamente. É polêmica com árbitro, com adversários, até com os boleiros ali. Até com torcida, né? Exatamente. Com a plateia lá. E ele tretava com o Djokovic, né? Ele já deu várias declarações, várias alfinetadas em relação ao Djokovic, chamou o cara de idiota, falou que o Djokovic é obcecado por ele. Mas parece que a relação melhorou um pouquinho, né? Depois do jogo, o Djokovic elogiou bastante o Nick Kyrgios, falou que ele vai cada vez mais fazer parte dessas fases finais, né, dos grandes torneios, né, e falou, pô, eu não acredito que eu tô falando coisas tão boas de você, né, então eles riram, haha, rimos muito, né, então, só pra citar, esse lado aí de Djokovic e Nick Kyrgios, a final aí dos bad boys, né, do tênis. Nath, algum comentário aí sobre suas impressões sobre essa final, sobre as personalidades envolvidas? Acho que foi uma final inédita, né? Eles nunca tinham se encarado uma final, tinham se encarado acho que 2 vezes antes, só em 2017. E foi o australiano venceu por 3-0. Então foi uma vingancinha aí do Djokovic ganhar agora do Nick Kyrgios. E ele também tá aí com outra polêmica, tá sendo acusado de violência. Agressão contra uma ex-namorada. Uma ex-namorada, então daí do Wimbledon ele vai direto para um tribunal. Pois é, na gente. Austrália, Então, ter que depor sobre isso. O lado complicado aí do esporte, dessas duas personalidades aí, que a gente não pode deixar de falar.